Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Áudios de Alma para Alma. E hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente, porque pela primeira vez eu trago-vos coisas que eu escrevi e quero partilhar convosco. E portanto o episódio hoje vai ser sobre felicidade, onde está a felicidade. E eu já tenho um episódio só sobre felicidade, que eu amo, é dos meus episódios favoritos do podcast. E se ainda não viste, vai ver. E eu falei sobre o que é felicidade, diferentes tipos de felicidade, o que nos faz feliz e o que não nos faz feliz. Mas quem vos estava a falar nesse episódio era mais a Catarina psicóloga e a Catarina cientista, que se dedicou mais de uma década à ciência. E hoje quem vos vem falar, se calhar, é a Catarina mais filosófica, a Catarina mais espiritual, a Catarina mais escritora, que é um bocadinho mais vulnerável, envergonhada, e vamos ver no que é que isto vai dar e o que eu vos consigo transmitir. Mas vai ser uma mistura hoje, não é? Do meu processo, da minha oratória, com o meu processo também de ler e de escrita, e eu quero partilhar convosco. Porque imaginem, o que é que acontece normalmente para eu criar um podcast? É, durante a semana, em alguma consulta com algum paciente, surge um insight ou algo que eu digo assim, olha, preciso mesmo de transmitir isto para uma população maior, para as pessoas, ou num livro, ou num documentário, ou numa rede social em que surge algo e vem um insight e eu, ok, preciso passar esta mensagem. Ou o que acontece, a maior parte das vezes eu vou escrever. E vou escrever sobre isso, sobre o que eu vi ou ouvi. No mundo, vozes na minha cabeça também, que acontece muito, que é, estou num momento assim de meditação, ou off, não sei, momento de navegação e vozes na minha cabeça, vem aqui um insight e eu, ok, vou ter que escrever sobre isto. E portanto, hoje o episódio vai ser assim uma mistura, vamos ver como é que funciona, e é sobre onde está a felicidade. E por muitos anos, o que as pessoas nos dizem é que a felicidade está escondida em certos sítios, em certos lugares, em certas pessoas. Portanto, nós vamos ser mais felizes quando casarmos, quando formos mães e pais, quando tivermos uma família, quando tivermos a nossa casa, XPTO, quando tivermos um carro, quando tivermos o corpo ideal da nossa cabeça, quando conseguirmos aquele estatuto, quando acabarmos o curso académico, quando tivermos aquele trabalho, quando ganharmos aquele dinheiro, quando formos milionários, quando não sei o que, não sei o que mais. E às tantas, chegamos lá e ficamos assim, não resultou, não está aqui, tenho que procurar melhor. Não está. Ou então, vemos mesmo no mundo que existem pessoas trilhardárias, muito bem-sucedidas, com as casas, os carros, as viagens, o corpo, mil e uma coisas, que não parecem ser mais felizes. Na verdade, até parecem ser mais infelizes. Às vezes parecem ser mais vazias, mais doentes. E outras pessoas que não atingiram nada disso parecem ser tão felizes. E dançam e cantam. Então fica assim, será que mandaram aqui enganar? O que é que está aqui a passar? Porque é que quanto mais eu alcanço na vida, se calhar mais infeliz eu sou, mais triste. O que é que está aqui a acontecer? E o que está aqui a acontecer realmente é que consegue-se experienciar uma realidade, que é a felicidade não é igual ao objetivo. A felicidade não é igual a meta. A felicidade não é igual a resultados. A felicidade é sim igual a progresso. E o que é que eu quero dizer com isto? Que a felicidade é igual a progresso. Imaginem, eu falei muito nesse episódio mais científico e psicológico da felicidade, que existem diferentes tipos de felicidade. E esta felicidade associada, ou este bem-estar, este prazer, na verdade, associado a recompensas, a objetivos, a metas, é chamada a felicidade ou o bem-estar relacionado ou chamado hedónico. E o que é isso? Tem a ver com a dopamina, tem a ver com estes prazeres instantâneos. E porquê que ter prazer, assim, prazer, não me traz felicidade duradoura? Porque imagina, o teu cérebro superpoder, como eu já disse em vários episódios, um dos nossos superpoderes é a adaptação.
Então, e isso é um superpoder porque, não é? Saímos da selva e fomos adaptando às dificuldades do mundo e imagina que se antes tínhamos que comer carne crua, de repente é mais saborosa com fogo, nós criámos o fogo e cozinhámos a carne e o alho está melhor, de repente podemos melhorar com condimentos, não é? Vamos adaptando e vamos adaptando também às exigências do mundo, portanto, viver em cavernas não é o suficiente, vamos construir casas robustas, cada vez mais robustas, feitas de madeira, depois feitas de pedra, depois feitas, não é? Nós vamos nos adaptando à natureza e ao mundo, e isso é o nosso superpoder. Só que ao mesmo tempo tem esta parte mais negativa, em que esta adaptação também acontece para as coisas boas. E imagina, mesmo que seja muito bom ganhar, sei lá, o teu objetivo que seja 10 mil, 5 mil, 2 mil por mês, quando tu chegas a esse objetivo, pode haver, e existe muitas vezes uma descarga de dopamina, de prazer, de motivação, de saliência, de é isto que eu quero conseguir, mas dura muito pouco tempo. O teu cérebro adapta-se e pensa logo, quero ganhar, se queria 10 mil, agora quero ganhar 20 mil, porque isto já não me chega, porque agora eu quero aquela casa e quero uma casa com piscina, à frente do mar e com este ordenado, não dá. O nosso cérebro adapta-se, de uma coisa já quer a outra. Okay? E é por isso que esta felicidade não é duradoura. A felicidade é hedónica, a felicidade relacionada com o prazer, motivação, saliência. Okay? Que está muito relacionada com esta dopamina, apenas e só. E portanto, imaginam, eu vou ser feliz quando perder 5 quilos, eu perco 5 quilos e já quero perder 6, 7. E se calhar, for com 5 quilos, eu pensava que já ia ter o corpo perfeito. Não tenho, então eu não quero só perder 5 quilos, eu já quero ganhar mais 2 quilos de massa magra, já quero não sei o quê, para aparecer no biquíni XPTO. Portanto, os objetivos, alcançar os objetivos não nos traz felicidade duradoura. Ponto. Porque uma vez que chegamos lá, é uma felicidade muito a curto prazo. É um prazer muito a curto prazo, se acontecer, porque às vezes chegamos lá e já estamos tão enredados no futuro e no próximo passo que nem saboreamos aquilo. Portanto, às vezes nem prazer temos de alcançar aquele objetivo, não é? Nem conseguimos. Por exemplo, eu posso fazer aqui uma confidência, no dia em que eu me tornei doutora, não é? Em que foi a minha defesa de doutoramento, em que eu trabalhei anos da minha vida para aquilo, só o doutoramento foram 5 anos, fora os mestrados que eu fiz, fora a licenciatura, fora todo, não é? E naquele momento eu não consegui sentir esta felicidade, aquele prazer. Eu sentia muito em paz, porque tinham acontecido processos bastante delicados na minha vida, né? Antes de defender o doutoramento, portanto eu defendi o doutoramento numa segunda e no fim de semana tinha perdido uma das pessoas mais próximas da minha vida. E mais uma confidência, já que estou a ser a Catarina mais espiritual e filosófica, eu sabia que isso ia acontecer há anos. Né? Imaginem, eu sabia que no dia em que eu defendesse o meu doutoramento, porque normalmente o dia da defesa do doutoramento é um dia muito importante, que é, e de alto stress, ansiedade, porque vais ter que defender o teu trabalho, não é? Às vezes uma vida, ali frente a especialistas, um júri, não é? De professores catedráticos, de quem sabe imenso sobre o tema, etc, etc. E para mais, eu defendi o meu doutoramento em 3 línguas. Eu defendi em inglês, em português e em espanhol. Fizeram-me o favor, não é? De ainda contribuir mais para um possível stress, mas tudo certo. E portanto, para além de estar a defender centenas de páginas de investigação, no meu caso foram 4 artigos científicos, para além de toda uma revisão de literatura, não é? São centenas de páginas. Para além de estar a defender tudo aquilo que tu escreveste, e às vezes não, é assim. Portanto, na página 12, linha 5, o que é que quiseste dizer aqui? Na descrição da table, não é tábua, table, como é que é? Esqueci-me como é que se diz em inglês, em português. Na descrição, tipo, puseste esta palavra. O que é que significa esta palavra para ti? Portanto, é muito assim. E tu ficas, o que é que eu escrevi na página 12, do capítulo 2, não sei o quê. É incrível. E portanto, pronto, eu sabia que esse dia não ia ser muito ansiogénico para mim, porque eu tinha a intuição, sentia no futuro que nesse dia eu ia estar a perceber que aquilo era só uma fase, era só uma coisa que eu tinha que passar e que o que importava na vida não era aquilo. E eu por muito tempo sentia, eu vou perder alguém antes de defender o doutoramento. Sabia. Ok? Catarina psicóloga. Não é a Catarina psicóloga que vos está a falar, é a Catarina espiritual, filosófica. Eu sabia. Por muito tempo eu sabia.
E quando isso aconteceu, bem nessa fase, eu fiquei... Quem me dera às vezes não saber, não é? E por muito tempo, não é? Desde pequenina, eu tinha mesmo visões de futuro, etc. E eu por muito tempo quebrei isso em mim, porque assustava-me. E às vezes é mesmo, quem me dera não sentir, quem me dera não saber estas coisas. Mas foi importante porque naquele dia não estava ansiosa, não estava nada, porque eu sabia que o que é realmente importante na vida eram outras coisas. Mas também, olhando para trás, eu estava um bocado com anestesia, não sei, não é? Porque era tanta informação, era tantas pessoas, e depois fui jantar com as pessoas mais importantes da minha vida, que eu naquele dia, por mil motivos, ok? Por isto que eu vos disse, mas também eu sinto que foi uma coisa que eu sonhei durante tantos anos, ser doutora em Psicologia com especialização em Neurociência Psicológica, especificamente Neurociência, era o que eu queria. Sonhei tantos anos, eu sabia que ia acontecer, mas naquele dia não consegui sentir todo o prazer, toda a emoção, a euforia, se calhar, de uau, sou a doutora Catarina Barros. E foi uma coisa que eu sonhei durante muitos anos e trabalhei durante muitos anos, portanto, imaginem, não é? E sou eu que trabalho muito o meu autoconhecimento, portanto, às vezes coisas até bastante importantes acontecem que nós sonhamos durante muito tempo e que nós alcançamos e por mil e um motivos não sentimos esse prazer, essa felicidade, não estamos no auge. Então, a felicidade não pode ser sobre objetivos. Eu estou a dar este exemplo, mas pode ser outro, por exemplo, eu quero ganhar 5.000 euros por mês, imaginem. Quero ganhar e finalmente chega o dia em que eu ganho 5.000 euros por mês e eu estou passada da cabeça, porque eu não sabia que para ganhar 5.000 euros por mês eu ia estar nesta empresa específica, a aturar estas pessoas específicas, não é? Neste stress especificamente, num burnout doidinha da cabeça. Percebe? Portanto, por muitos anos eu sonhei que queria ganhar este dinheiro, mas eu não sabia a que custo, eu não sabia o que é que ia acontecer. E eu estive à espera deste momento e chega este momento e eu não estou feliz. Então o que é isto? Prometeram-me isto tudo e agora eu chego aqui com tanto esforço e sacrifício e não acontece esta felicidade. A quem é que eu vou bater? Só se for a mim mesma. Então felicidade não é objetivo, não é meta. Felicidade é progresso, é processo. A felicidade não está nestes objetivos, a felicidade está em ti. A felicidade está na pessoa em que tu te tornas para alcançar esse objetivo. E uma coisa, não é? Quando eu escrevo sobre tópicos, eu gosto de ir a mil e um ramos, eu gosto de ir à base da palavra, onde é que esta palavra surgiu, eu gosto de ir à mitologia grega, eu gosto de ir aos egípcios, eu gosto de ir a várias populações do mundo, civilizações que passaram por cá, que estão ainda cá, outros que já não estão, e ver diferentes abordagens sobre, por exemplo, felicidade. E quando eu fui estudar a palavra a palavra felicidade, a origem da palavra felicidade, a palavra felicidade vem de Félix, que tem a ver com ser fértil, ser fecundo, ser afortunado, dar frutos, ser abençoado na vida. A palavra felicidade vem de vitalidade, de algo que dá frutos, que é afortunado, que é abençoado. Então, quando nós vamos às primeiras definições de felicidade, nós não vemos agora o que vemos hoje. E uma definição que eu gosto muito, que foi escrita por mim, baseada nesse estudo sobre felicidade, é que a felicidade não é sobre um momento. A felicidade é estar alinhada com aquilo em que em ti quer crescer. Porque felicidade é vitalidade, é crescimento, é progresso, é dar frutos, é permitir que esses frutos cresçam, é esta fertilidade, esta fecundidade. Então a felicidade é estar alinhada com aquilo que em ti quer crescer. O que é que quer crescer em ti? O que é que quer crescer através de ti? Mas está em ti. Quer crescer em ti, quer crescer através de ti. Mas a felicidade está aí. E portanto, quando nós pensamos em felicidade, eu acho que um dos pontos mais chave que nós temos que pensar é que a felicidade realmente não está nestas coisas e que a felicidade não se mantém a longo prazo quando nós alcançamos coisas, quando nós alcançamos objetivos, metas. A felicidade tem a ver com aquilo que nós nos tornamos no caminho para alcançar esse objetivo. E aquilo que nós nos tornamos no caminho pode ser a base de maior paz do mundo, não é? Nós sentimos muita paz, ou nós sentimos mesmo muita infelicidade, muita tristeza, muita angústia, muita dor. Imaginem,
Duas pessoas com o mesmo objetivo. E pode ser um objetivo, por exemplo, uma empresa de milhões, pode ser mesmo capitalista, pode ser uma coisa muito, muito assim. Imaginem, duas pessoas têm um objetivo de ter uma empresa de milhões. A primeira pessoa quer ter esta empresa de milhões e ela o que é que faz? Ela primeiro teve uma ideia e começou a vender esta ideia, quer seja um produto, quer seja uma ideia, quer seja o que for. E as pessoas começaram a gostar e começaram a comprar cada vez mais. E ela começou a mudar a vida das pessoas, começou a ajudar muitas pessoas, ou o oceano, não sei, uma ideia para limpar o plástico do oceano. Ela está a contribuir para o mundo, ela está a ajudar de alguma forma e cada vez atrai mais pessoas, investidores. E ela vai crescendo, crescendo, crescendo e chega a este objetivo. Não é? E à medida que vai crescendo, vai comprando coisas para ela e está tudo bem, e vai ajudando outras pessoas que são próximas dela, ou voluntariado, e doa dinheiro, e às tantas tem uma empresa de milhões. Versus uma outra pessoa que quer ter uma empresa de milhões, mas que, baseado nestas crenças de onde está a felicidade, que está no dinheiro, e é ali que ele vai ser feliz, ou em crenças limitativas, pensa, para chegar àqueles milhões, que é o meu grande objetivo, eu tenho que conhecer as pessoas certas, eu tenho que fazer networking, e se calhar para eu conhecer as pessoas certas eu tenho que estar nestas festas, a fazer certos comportamentos que toda a gente faz, não é? Para eu estar dentro do núcleo, da elite, e portanto se é consumir drogas eu vou consumir, se é fazer não sei o que eu vou fazer, e portanto eu uso as pessoas de uma forma muito instrumentalista, que é cada vez o que eu vejo mais, que me entristece muito e que me tem feito afastar de muitas pessoas, que é esta sensação que eu tenho, ok, o capitalismo é o que é, não é só isso, é esta instrumentalidade em que as pessoas realmente veem os outros com um objetivo, já não é sobre se somos boas ou não pessoas e se queremos estar a partilhar algo interessante, é mesmo o que é que tu podes fazer por mim, não é? O que é que tu podes fazer por mim para eu chegar ao meu objetivo e, portanto, isto é o que vejo cada vez mais e tenho-me afastado de pessoas nessa base. E portanto há essa pessoa que usa as pessoas para chegar ao seu objetivo, portanto esta pessoa é importante porque tem dinheiro ou tem não sei o quê, os métodos para eu chegar ao objetivo, ou esta pessoa não é importante porque não tem nada disso. E portanto vai fugindo ao fisco, não é? Vai fazendo assim umas coisas e chega lá. E chega lá ao seu objetivo. Quem é que acham que foi mais feliz no processo? E quem é que vai conseguir gozar da melhor forma daquele objetivo, se quiserem? Quem é que acham? Mas posso dar um exemplo ainda mais simples do nosso cotidiano, no sentido em que essas duas pessoas chegaram ao mesmo objetivo, aliás, eles chegaram os dois ao objetivo. Agora, a forma como chegaram é que dita. A forma como se chega lá é que pode ser a base de uma maior paz do mundo, não é? E estar a contribuir e para a sociedade e para o mundo, ou da maior tristeza e doença e de vazio. Mas um exemplo básico do nosso dia a dia que é, por exemplo, tu achas que vais ser mais feliz a terminar de ler um livro ou a ler o livro? Tu começaste a ler o livro para o terminar ou para o ler? É sobre o fim? Nós viemos viver para morrer? É sobre o fim? Ou é sobre como nós realmente vivemos o nosso dia a dia? Onde é que vai estar a felicidade? Imagina, tu és feliz a terminar o livro e sim, pode haver aqui uma dopamina de accomplishment, de conseguir alcançar aquilo, não é? De um prazer de conseguir isto. Mas não é comparável a todo o processo, às semanas ou dias em que estiveste a ler aquele livro. Em que começaste a ler e ficaste intrigado e conheceste as personagens e a história, e se for, não é? Quem é que matou quem é que fez não sei o quê, será que eles vão acabar juntos, será que não, será que não sei o quê? É tudo aquilo que me gera aqui felicidade, que me gera, não é? Um prazer também, mas eu já vou falar sobre isso, que me gera tudo isto. Eu sou mais feliz enquanto estou a ler do que quando termino a leitura. Porque quando estou a ler eu não tenho só prazer. Eu também sou a pessoa que estou a ler. Eu sou a pessoa que está a criar este hábito. Já vos falei disso. Mas eu já vou um bocado mais a fundo. Eu sou a pessoa que está ali a ler. Sabem? Há um prazer, há um sentido de estar ali.
há uma envolvência. Por exemplo, será que somos mais felizes quando realmente perdemos os 5 quilos? Ou é no processo? Até neste processo que às vezes é bem doloroso de perder peso. Será que é quando nós estamos a progredir e olha, consegui perder 1 quilo, e consegui perder 2, e já fui ao ginásio hoje 2 vezes por semana, e eu já fiz 3, e eu já acabo nesta calcinha, olha para mim, gata, não é? Eu já perdi não sei o quê, eu já ganhei não sei quanta massa magra, e eu agora estou a ir ao ginásio, e eu sou esta pessoa, e não sei o quê, e olha a balança, e até hoje consegui fazer o que o nutricionista me disse. Ou quando perdeste 5 quilos? Quando perdeste 5 quilos até posso ser muito feliz, mas é aquilo que eu já disse. Queres perder 5? Ei, qual é o próximo? Manda-me ir! Tenho que perder 6, 7, ou pode trazer muita infelicidade, que é perdi 5 quilos e onde é que eles estão? Vou encontrá-los outra vez, onde é que eu os vou encontrar? Não, perdi 5 quilos e é gente, estou igual, o que é que se passou aqui? Vou perder mais, preciso perder mais porque não estou no corpo XPTO, ainda não cabe no biquíni, ainda não pareço bonita nas fotos. Felicidade é sobre este progresso, é sobre o caminho e é sobre a pessoa que tu és neste caminho. É sobre quem tu estás a ser, não é? Felicidade é sobre isto. Por exemplo, o meu podcast. Eu posso criar o podcast, não é? De formas muito diferentes. Eu posso criá-lo de uma forma em que eu todos os dias, quando venho gravá-lo, sinto-me ansiosa. O que é que eu vou dizer? O que é que eu não vou dizer? Eu hoje vou tentar ler o que eu escrevo. Ai, que vergonha! Ai, não sei o quê. E crítica do género, ai, não está bom o suficiente, as pessoas que têm podcast põem o cabelo de outra forma e arranjam o cabelo, ou põem não sei o quê de outra forma, ou fazem não sei o que mais e tu não fazes, ou muito exigente e tu disseste aquilo, e tu disseste não sei o quê, vais ter que editar, vais ter que cortar, não pode ser assim, não pode ser acolá. Né? Eu posso ser esta pessoa mais ansiosa, mais crítica, mais exigente, ou eu posso criar um podcast em que, ok, eu estou alinhada comigo, eu estou a dar o meu melhor, não é? Porque o podcast vai estar lá na mesma. Agora, a empresa de milhões, o perder peso, o acabar o livro, tu vais fazer tudo isso. Não é só sobre alcançar tudo isso. É sobre quem tu foste no processo. E uma pergunta que eu gosto muito de fazer e que eu começo aqui na parte para vos ler, que é: quem é que eu preciso de ser para chegar onde eu quero? Pergunta-te quem é que tu precisas de ser para tu chegares onde tu queres chegar. Porque se calhar não é só sobre chegar lá, é sobre a pessoa que tu precisas de transformar e de ser para lá chegares. Por exemplo, tenho uma ideia muito, muito visual da pessoa que eu quero ser e da pessoa que eu estou a caminhar para lá chegar. E não me importa muito se um dia vou chegar 100% àquela pessoa, mas eu estou a caminhar para ela. E estes dias aconteceu uma coisa muito bonita, era uma segunda-feira à tarde, eram 4 da tarde, para ser específica, que eu fui ver a hora. E eu estava na parte lateral da minha casa, numa cadeira que eu tenho, deitar, a apanhar sol, a apanhar um sol e a ler um livro. E eu comecei a me emocionar imenso. Porque imaginem, naquele dia por acaso tinha dado 2 consultas, eu tinha gravado o podcast e tinha dado consultas. Normalmente no dia em que eu gravo podcast eu não dou consultas, é o meu dia off. Mas por acaso tinha dado 2 consultas e tinha ali a tarde livre para fazer o que eu quisesse. E naquele momento eu estava super emocionada porque eu não sou 100% a pessoa que eu quero ser da minha cabeça, mas a Catarina pequenina já está super orgulhosa da pessoa que eu sou hoje. E se eu ficar por aqui, que eu não fico, porque eu sou de progresso e a felicidade é sobre progresso e viemos aqui por progredir, a vida é sobre evolução, eu estou ótima, não é? Mas se eu ficar por aqui estou ótima, mas eu sei que vou continuar a progredir. E eu estava super orgulhosa de mim e super emocionada porque era uma segunda-feira. Eu vou-te explicar porquê. Até fiz um áudio para o meu namorado e para a Nuts nesse dia, nesse momento. Não é? Os áudios de alma para alma, não é? A base deste podcast veio daí, para tentar explicar como é que eu me estava a sentir. Porque de repente eu parei e eu era de género, uau, já estás a ser essa mulher. E o que era essa mulher na minha cabeça? Era a mulher livre, que faz o que ela quer com o tempo dela, que ganha o dinheiro dela de forma honesta, justa, a ajudar os outros. E que se decidir não trabalhar num dia, ela não trabalha.
fechar a agenda, fechou, para poder gravar o podcast dela, e ela grava o podcast dela, e ela faz aquilo que ela ama, e ela ganha dinheiro através disso, e ela é totalmente independente e paga tudo na sua vida através disso, e tem a sua casa, e tem as suas coisas, e tem o seu carro, e viaja, e é livre, e está a viver um amor maravilhoso, como sempre sonhou, e está em paz, e está livre. Eu estava do género, uau! Nesta segunda-feira à tarde, um dia aleatório, eu posso estar aqui ao sol a ler porque eu quero, porque eu decidi, porque eu quero, porque eu sou livre. Eu estava de género, uau! Sabem? Esses pequenos momentos. Por exemplo, no dia da defesa do meu doutoramento, eu não senti nada disso. Uau, Kat, conseguiste! Mas é um exercício que eu tenho feito muito, 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 desde esse dia, principalmente, que é quem é que tu estás a ser? O que é que tu conseguiste? Todos os dias à noite, pelo menos 3 coisas pelas quais eu sou grata. É religião para mim fazer isso. É mesmo, não há como. E coisas que eu consegui naquele dia que me fizeram bem e que me põem mais próxima da pessoa que eu quero ser. E isso faz-me um bem tremendo, que é, todos os dias eu tento implementar isto em mim, que é o progresso que tu estás a ter. E isto traz-me tanta felicidade. Façam isso, por favor, que é, para além de se perguntarem quem é que eu preciso ser para chegar onde eu quero, quem é que eu preciso ser para chegar onde eu quero, que eu já vou abrir um bocadinho mais sobre isso, o que é que tu hoje conseguiste fazer para chegar lá? Em que sentido? Como é que estás a progredir? O que é que tu fizeste? Como é que estás a progredir para ser a mulher que sempre quiseste ser? Ou um homem que sempre quiseste ser? Como é que estás a progredir? 3 coisinhas que fizeste hoje. Às vezes é só, olha, descansei, cuidei de mim, cuidei da minha saúde mental. Não precisa ser nada espetacular, sabem? Porque é dia-a-dia. Mas é no dia-a-dia, no progresso. O nosso cérebro, eu já vou explicar melhor isto, mas o nosso cérebro, o que gosta e o que gera felicidade é a sensação de que está a avançar. É sobre avançar, progresso. Não importa o ritmo, não importa se é muito rápido, se é muito lento, ele vai estar feliz é na sensação de progresso, de avançar, porque isso é o que o nosso ADN quer, o nosso espírito quer, a evolução. Não é? Nós viemos aqui para evoluir, ponto. Basta olhar para a natureza, é sobre a evolução, vai desde Darwin até a Deus, até qualquer religião que tu possas imaginar. E o nosso cérebro está programado para isso, é sobre evolução. Mas uma coisa que eu escrevi, quero mesmo partilhar da forma como eu escrevi, quero que estejam mesmo atentos a esta parte. Eu escrevi assim: o propósito do objetivo não é alcançar o objetivo. O propósito do objetivo não é alcançar o objetivo. O propósito do objetivo é o tipo de pessoa que o objetivo te pede que sejas para o alcançar. O que é que isto quer dizer? O propósito do objetivo não é o objetivo. O propósito de perderes 5 quilos não é perder 5 quilos. O propósito do objetivo, o propósito de perder 5 quilos, é o tipo de pessoa que esse objetivo te pede que sejas. Não é sobre perder 5 quilos. O real propósito é sobre, para tu perderes os 5 quilos, tu precisas de parar com essas compulsões alimentares. Se calhar fazer terapia para as entenderes, para entenderes a tua fome emocional de comeres emoções. Portanto, tu precisas ser uma pessoa que vai para a terapia. Tu precisas ser uma pessoa que não é tão sedentária. Tu precisas ser uma pessoa que vai para o ginásio, que vai praticar qualquer desporto. Tu precisas ser uma pessoa que cuida da sua alimentação. Tu precisas ser mais saudável, tu precisas cuidar da tua saúde. É esse o propósito do objetivo. Só que ele disfarça-se em, olha, o objetivo é para 5 quilos. Não. O objetivo é a pessoa que tu te tornas para o alcançar. É sobre isto. É sobre quem nos tornamos para alcançar o objetivo. A felicidade é a pessoa que nos tornamos no caminho. Não é a pessoa que está lá no final. É a pessoa que nos tornamos no caminho. Quem é que tu te estás a tornar para chegar a esse objetivo? Porque a verdade é certa, o ser humano é tão inteligente que cria shortcuts, cria caminhos curtos para lá chegar.
não é? Se for perder peso, queria umas cantinhas emagrecedoras, queria umas drogas, queria não sei o quê. E tu chegas a esse objetivo. Imagina, tu chegas a esse objetivo. Agora, tu vais ser feliz? Esse objetivo vai ser sustentável no tempo? Ou a fome emocional vai continuar aí? As compulsões alimentares. Se esse medicamento parar, continuas a ser a mesma, provavelmente. Portanto, foste mais feliz? Na dependência de uma substância? Era essa a pessoa que te querias tornar? Porque eu acho que a pessoa que tu querias tornar está aí um bocadinho abaixo. Está a entender o real propósito desse objetivo. E se calhar não tem nada a ver com um objetivo para si. Tem em ser uma pessoa saudável, que cuida do mental, do físico, do emocional. E isso é maravilhoso. E entender isto é chave, sabem? O objetivo é sobre sermos mais bondosos connosco, mais pacientes, mais verdadeiros, mais autênticos, mais humildes. E como eu vos disse, e agora explico um bocadinho mais, porque é que a felicidade não é só sobre objetivos? Porque nesses objetivos nós temos realmente uma descarga dopaminérgica. Mas no processo, nós não temos só a dopamina de conseguirmos ler uma página de livro e virarmos o livro e de estarmos ali a ler o livro. Nós temos outros sistemas. Nós temos serotonina, nós temos dopamina, nós temos oxitocina da conexão, nós temos endorfinas, redução de dor e euforia, nós temos GABA, nós temos regulação emocional, nós temos tranquilidade, serenidade. Portanto, no processo, no progresso, e o cérebro ama o progresso por isso, e é por isso que felicidade não é só dopamina, é também serotonina, é também tudo isto. Porque o cérebro ama é o progresso, ama sentir que está a avançar na vida, ama ir perdendo um quilito e outro, ama conseguir alcançar cada vez mais coisas no processo de nos tornarmos melhores pessoas. Ele ama isto porque não é só prazer e motivação, também tem identidade, sentido de vida, quem é que eu estou a ser, regulação emocional, quem é que eu estou a ser enquanto leio. Uau, eu sou agora a pessoa que lê à noite. Já vos disse isso, eu amo sentir, quando eu estou a ler à noite, eu amo a sensação de eu sou a pessoa que lê à noite e que me realmente induz o sono e que eu durmo muito melhor. Uau, este hábito está realmente a manter-se. Eu já fiz vários episódios sobre hábitos, vão ver, principalmente um que tem mesmo hábitos e porque é que não conseguimos mantê-los. E é por isso, porque não é só sobre dopamina, é sobre todos estes neurotransmissores que existem descargas ao longo destes progressos e destes processos. Então a pergunta, escreveu a Catarina Barros há uns tempos, então talvez a pergunta não seja o que é que eu quero alcançar, mas sim como é que eu quero viver o tempo até lá. O tempo vai passar de qualquer forma. Como é que eu quero viver? O tempo vai passar de qualquer forma e se calhar vai chegar a esse objetivo de qualquer forma. Agora, como é que queres viver esse tempo? Enganar os outros, a esconder dinheiro, não é? Como aquele exemplo, sei lá, da empresa dos milhões. Como é que queres viver esse tempo? A usar drogas, canetinhas emagrecedoras, não é? Os caminhos mais curtos e mais fáceis. Queres enganar os outros, ser instrumentalista, ser só capitalista, só pensar em gastar dinheiro e comprar coisas? Pá, podes! És livre, faz! Agora, provavelmente aí não vai estar a tua felicidade. E um ponto importante que eu quero trazer, e que eu sinto muito, e é por isso que eu tenho este podcast também, que é para eu ser eu completamente livre e transmitir muitas coisas que eu passo na minha vida, porque às tantas, quando as pessoas me veem, quer nos workshops, empresas, e nestes dias, não ia partilhar isto, mas vou partilhar, então estou a partilhar muito, não é? Esta canta. Estes dias, num workshop que eu fiz para uma empresa, que já é parceira há algum tempo, já fiz outros workshops, e eu recebo sempre excelente feedback e eu sinto isso das pessoas que gostam de mim. E no final do workshop, eu, ao longo dos meus workshops, das minhas palestras, dos meus cursos, vão fazendo perguntas, óbvio, eu gosto desta interação e faz-me pensar e às vezes ainda torna-me muito, muito mais rico. Eu adoro que me façam perguntas. E foram-me fazendo, mas no final, a pessoa que mais me fez perguntas ao longo do workshop, que eu notei que estava mesmo muito interessado, não quero dizer sequer informações sobre a pessoa, ela perguntou-me assim: eu só tenho uma pergunta para te fazer, que é: se tu acreditas que
os psicólogos, com tanto conhecimento que têm, são melhores pessoas. Porque eu olho para ti, não é? Porque eu entendi o que é que ela quis dizer. E eu entendi, e eu agradeci, porque foi, não é? Não quero partilhar tudo, mas foi um grande elogio, que é, a pessoa estava a olhar para mim e estava-me a dizer, uau, a forma como tu vives a vida é inspiradora e realmente tens tudo só para ser feliz e estar bem e ser melhor pessoa, e os psicólogos realmente podem ser melhores pessoas, não é? A minha resposta foi agradecer, etc, mas foi dizer não, eu não acredito que ser psicólogo te faz melhor pessoa. A profissão não define se és boa ou má pessoa. E já tive várias discussões com colegas meus, porque, imaginem, toda a gente pode sofrer, toda a gente pode passar por depressões, ansiedades, crises de pânico, etc, etc. Eu própria, na minha adolescência, tive ansiedade generalizada. A questão que eu acho é se tu tens as ferramentas enquanto psicólogo para te curares, tu tens o dever de as utilizar, pelo menos. Podes passar processos difíceis, todos nós passamos, ninguém é uma máquina, mas enquanto psicólogo, se tens as ferramentas, tu deves utilizá-las. Como, por exemplo, não é? Um psicólogo que sofre para o resto da vida depressão, calma lá, alguma coisa aqui não está a funcionar e está tudo bem. Mas se calhar vamos esperar um bocadinho ser psicólogo algum tempo, tirar umas férias maiores, se calhar é muito complicado ser psicólogo, nós ouvimos de tudo, não é? Na semana passada eu cheguei, houve um dia, não é? Foi muito difícil. Foi mesmo limpeza energética, um banho, porque foi muitas pessoas a passar momentos muito difíceis, de perdas de pessoas que eu não estava à espera, não é? As coisas acontecem na vida. E quando é um, outro, então é muito complicado e eu empatizo completamente com os psicólogos, eu sou psicóloga. Mas às tantas, calhar, devemos esperar um bocadinho, não é? Devemos esperar um bocadinho, cuidar de nós para poder cuidar dos outros. Então é isso que eu acho, por exemplo, outro exemplo, se vais a um médico e ele fuma, ou se vais a um nutricionista e ele é obeso, ou se vais a um personal trainer e ele não faz exercício, é estranho. Estranho, não é? Porque nós não podemos ser só aquilo que dizemos ou escrevemos. Nós temos que ser aquilo que fazemos. Nós somos muito aquilo que fazemos. Então eu não acho que os psicólogos tenham obrigatoriamente de ser melhores pessoas, porque são psicólogos, ou ser muito equilibrados, etc. Não acho. Nós temos ferramentas, usamos se as queremos. Mas eu também subentendi uma coisa naquele comentário e questão que foi muito lisonjeada. Anyway, gostei muito. Agradeço que as pessoas me beijam assim, mas eu uso o podcast também para isto. Porque, não é? Nas consultas eu não posso fazer muitos self-disclosures, às vezes faço, quando faz sentido para o paciente, mas não posso fazer muitos, não é? E o podcast abre-me esta possibilidade de eu fazer os self-disclosures que eu quiser. E eu gosto muito de dizer isto, que é aquilo que eu sou hoje e aquilo que eu venho a construir, este meu processo, não veio de uma vida, uau, super fácil, pai rico, com todas as possibilidades e mais algumas, equilibradíssimos, os pais, a família amorosa, super compreensivo, zero, pessoal, zero, ok? Então, abre-me este espaço para vos dizer que processo feliz não é igual a processo fácil, ok? É doloroso às vezes, é doloroso, é frustrante, sair, crescer é desconfortante, não é? Às vezes não é nada fácil. Mas é alinhado. mas é alinhado, mas é aquilo que eu sou, mas é aquilo que eu sei que me faz bem, mas há verdade. E às tantas a Catarina escreveu mesmo isso, não é? Nesta oratória, nesta escrita sobre felicidade, que o processo feliz não é igual a processo fácil. E há processos difíceis que dão paz e há processos aparentemente fáceis, sublinho, aparentemente fáceis, que nos adoecem. E eu consigo explicar muito bem isto com relacionamentos, imaginem. Há processos difíceis, há divórcios, términos de relacionamentos. E vamos entrar na fase em que eu vou falar sobre relacionamentos, a pedido de várias famílias. Já várias pessoas me vieram pedir para eu falar sobre relacionamentos, que é uma parte muito importante da minha vida, não é? Eu sou terapeuta de casal, um dia na semana que eu abro só para terapia de casal. E das coisas que eu mais gosto de estudar é relacionamentos, das coisas que eu mais sou apaixonada em entender sobre o humor, sobre felicidade, sobre tudo isto que nos faz bem.
E os relacionamentos é uma parte muito importante da minha vida mesmo, e ao longo da vida, pronto, como eu não tinha relacionamentos muito bons, se calhar saudáveis, não sei, eu ia estudando para me entender, para entender os outros, sei lá o que é que eu ia fazer, mas pronto, lá deu algumas escrituras, lá deu eu fazer curso, lá deu eu entender melhor os outros, lá deu eu ser psicóloga. Anyway, mas para voltar, há realmente processos difíceis, decisões difíceis de término de um relacionamento, divórcio, em que o processo é muito difícil, mas há paz, em que as pessoas não sabem explicar muito bem o que é horrível, não é, se for a falar com outras pessoas elas dizem para eu ficar, mas eu sinto que eu tenho que sair, traz-me paz, eu sinto. Eu sei que não vai ser nada fácil, eu sei que vai ser muito difícil, mas eu sinto que eu preciso sair deste relacionamento. Há decisões difíceis que nos trazem paz. Tal como há decisões e processos aparentemente muito fáceis que adoecem. Pessoas, não é? E escolhas, que é tão fácil escolher aquilo, é tão fácil seguir aquele caminho, é tão fácil ficar neste relacionamento. E eu projeto-me e vejo, uau, vai ser maravilhoso, vai ser abundância, vai ser realmente muito bem, era muito bom para muita gente, mas para mim... E se não temos esta consciência, que às vezes temos, mas tentamos engoli-la, nós vamos nos adoecendo. E aquele processo parece ser muito fácil, aquela decisão parece ser muito fácil, mas ao longo do tempo vai-me fazendo muito mal, eu não vou ser feliz. Eu não vou estar bem, eu vou estar doente. Eu vou-me começando a tornar naquela pessoa que eu não queria. Eu vou começando os meus valores, a não poder colocar em prática os meus valores, de quem eu sou, eu vou começando a ser outra pessoa. Isto para vos dizer que a felicidade está no processo, mas nem sempre o processo é fácil. Nem sempre o processo é fácil. Às vezes há decisões difíceis no processo. Imagina, até das dietas. Nem sempre é fácil. Eu quero comer chocolate, ou eu gosto mais de salgadinhos. Nem sempre é fácil. Comer menos calorias, opá, precisa mesmo comer mais um bocado, mas é fome emocional, é fome fisiológica, ok, é fome emocional. Então vamos lá, calma, Catarina. Imaginem. Não é fácil. De longe ser fácil. Mas é de género. Eu ser esta pessoa que tem controle sobre a comida, uau! Eu ser esta pessoa que cuida do que está a comer e come cada vez mais saudável, uau! Que vai ao ginásio mesmo quando está a chover, uau! Que bebe mais água, uau! Que está a ler, sabem? Eu ser esta pessoa que não é fácil passar pelos divórcios, mas eu estou a passar. The only way through it is through it. Ai, como é que é essa expressão? Este quis dizer e esqueci-me. Ai, esqueci-me dessa expressão, que eu amo essa expressão. Às vezes a única forma de passar por algo é passar, no meio do furacão, é ir, é passar. Portanto, às vezes o processo não é fácil, mas esse processo alinhado connosco é o que nos dá sentido, é o que nos dá felicidade. A felicidade não é só sobre dopamina, não é só sobre recompensas. Está longe de ser só sobre isso. A maior parte das vezes nem está lá. Tem a ver com todos os outros neurotransmissores, com todo o processo, com toda a identidade que nós vamos construindo, com aquilo que vamos sendo. E os processos às vezes não são nada fáceis. O meu processo não foi nada fácil. Mas é o que me traz sentido, é o que me faz bem, é o que eu sou feliz. Ok? Então é muito sobre isso. Sejam corajosos para tomarem decisões que vocês sabem que são alinhadas convosco. Sejam corajosos, porque a vida não é nada, nada fácil, é bastante desafiante e o mundo está muito desafiante. E nós sermos autênticos, nós sermos alinhados com os nossos valores, nós tentando tirar felicidade de um solzinho às 4 da tarde em fevereiro, de ler um livrozinho, de sermos psicólogos, de ajudarmos o outro, é preciso coragem, é preciso, não é? Saber muito bem quem nós somos e dizer, não, isto é que me faz feliz. Ah, mas tens aqui, eu sei, mas não. E às tantas, a Catarina tem assim uma parte que eu gostei muito e que também vos quero ler, que diz assim: talvez a felicidade não seja um lugar onde se chega. Talvez seja um estado que se constrói enquanto se caminha. E talvez o sucesso não seja sobre alcançar, mas sobre reconhecer-se no caminho. Então talvez a felicidade não seja um lugar onde se chega, não é? Aquele baú mágico, aquele tesouro. A felicidade talvez não esteja lá. E nós temos de estar muito ok que não esteja lá. Pode estar. Mas normalmente o que acontece é que nós já vimos num caminho
em que nos reconhecemos, em que sabemos quem somos, em que sabemos o que nos faz bem, o que nos faz mal, e chegamos à pessoa, e chegamos ao casamento, e chegamos à casa, é só mais uma cereja no topo do bolo, em que podemos aproveitar e estar orgulhosos daquilo que nós somos para lá, para chegarmos lá, daquilo que nós somos para agora finalmente termos uma relação saudável. Aquela pessoa se calhar não tinha chegado até mim se eu não tivesse feito o processo. E então chegar é maravilhoso. Chegar, repousar, não é? Para ir para o próximo processo, muitas vezes. Chegar àquela pessoa é maravilhoso. Ter aquela casa é maravilhoso. Mas não é? Se o meu caminho foi traçado por pedras assim um bocadinho enganosas, não é? Se calhar não vamos aproveitar tanto. Então talvez a felicidade não seja um lugar onde se chega. Talvez seja um estado que se constrói enquanto se caminha. Talvez a felicidade seja sobre nos ir reconhecendo quem eu sou e o que eu vim aqui fazer. Pronto. E era isto que eu vos queria trazer hoje. Um pouquinho, algumas frases que eu escrevi. Tenho pensado se faz sentido às vezes, porque às tantas vou lendo muitas coisas que escrevo e penso, será que iriam gostar de um podcast? Porque aqui foram umas frases, não é? Para eu ir fazendo todo o raciocínio que eu vos queria trazer hoje. Mas tenho capítulos. Será que faria sentido eu às vezes estar tipo a ler um capítulo ou umas páginas? Não sei, não sei. Para as pessoas que só me ouvem, acho que pode ser delicioso se eu não tropeçar na leitura. Mas para as pessoas que me veem no YouTube, pode não ser tão interessante, porque eu vou estar só a ler, mas posso fazer alguns raciocínios. Tenho pensado sobre isso. Se é uma forma de eu introduzir algumas das coisas que eu escrevo que são maravilhosas, que às vezes é o que eu digo. Não sou eu que escrevo, é uma alma, sei lá, não é penada, coitada, mas é uma alma que está para aí a dizer-me: escreve isto. Alguém que está a falar comigo, que um dia irei ver quem é, ainda não sei muito bem se é uma pessoa, se são várias. Pronto, não vou divagar. Ok? É a Catarina Espiritual, mas passo a passo, porque senão a Catarina Espiritual, depois deste podcast, vocês dizem assim: ela é louca, ela precisa de internamento. A sério, percebem porque que eu quero também isto no meu podcast? Eu quero ser autêntica, em que eu realmente diga as neiras, porque uma coisa que eu tenho vindo a pensar é que cada vez mais as pessoas, com os cancelamentos, etc., fica mesmo muito difícil ser autêntico, fica mesmo muito difícil dizer as neirolas, não é? E isso perde-nos um pouco da nossa humanidade. Claro que desde um ponto de vista em que não agrida ninguém, em que não seja um ato criminoso, como racismo, homofobia, etc. Não em Portugal, no Brasil, sim, que em Portugal infelizmente ainda não é um crime. Portanto, desde que não seja, não é? Desde que o respeito esteja à base, eu gosto de ver as pessoas a serem humanos. E às vezes os humanos dizem as neiras, e às vezes dizem coisas que não concordamos, e portanto, se às vezes não concordares com coisas que digo, ótimo, quer dizer que está a ser humano, com espírito crítico, que é o que não existe agora. E o meu podcast eu também quero trazer muito isso. Porque imaginem, no meu podcast vocês não vão ver 5 coisas para trazer o amor da tua vida, e porque é que ela, não sei, essas coisas assim, fórmulas, sabem? Não vai haver isso muito mastigado, não quero, eu quero mesmo trazer um ser humano que estuda, autêntico e que vai pensando alto e pronto, e que vamos tendo esta partilha e que inspira espírito crítico nos outros e se faz sentido ou não. Anyway, portanto, hoje foi um episódio assim um bocadinho diferente, espero que tenham gostado. Sigam, por favor, sigam o meu YouTube, porque muitas pessoas que ouvem o meu podcast, não é? A maior parte das pessoas ouvem pelo Spotify, Apple Podcasts, etc. E não me seguem aqui no YouTube e eu gostava, por isso é que eu faço também a gravação de vídeo, de crescer no YouTube, ter esta troca mais visual. Não sei, se calhar é porque eu sou uma pessoa muito visual e gosto dessa parte. Então, se puder, sigam-me no YouTube e sigam-me também no Spotify, continuem a deixar um like, a fazer comentários, a partilhar com pessoas que vocês gostam e que acham que façam sentido. E é isso, espero que tenham gostado deste episódio. Eu vou trazer, se calhar, mais textos meus, não só frases, mas mais textos. Deixem-me ver como é que eu me sinto, como é que isto vai correndo. E é isso, espero que estejam bem, espero que o vosso processo, para além de desafiante, traga momentos de felicidade, que ouvir este podcast seja um momento de felicidade teu, de conexão contigo, de sentir que estás a caminhar no caminho que tens que caminhar e que é o teu caminho e que estás a cultivar algo muito bonito que cresce em ti e através de ti, e que este podcast seja mais uma luzinha que ajuda
a que todos esses frutos come to life, que venham para a vida. E é isso, estamos juntos. Obrigada por estarem aí mesmo, a sério, obrigada. Nestes dias recebi uma mensagem que, se eu for a falar, começo a chorar. Sério, mesmo, muito obrigada às pessoas que estão aí, a sério. Está a ser incrível. E pronto, e é isso. Um beijinho grande, muito, muito obrigada. Até ao próximo episódio. Tchau!